Olá, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje, vamos falar sobre as mulheres negras na luta pela saúde. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Renata, sou enfermeira do município de Caruaru, atuo atualmente na unidade do Kennedy 2 e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje, facilitando essa conversa tão necessária. Recebi essa missão, estamos aqui. E para o episódio de hoje, recebemos com muita alegria uma bancada potente e elas vão se apresentar agora um pouco para vocês. Me chamo Elane, estou na coordenação de vigilância e saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Sou sanitarista de formação, sou técnico de enfermagem e, assim, a gente veio com esse empoderamento do tema justamente no mês que é para falar sobre a população negra. Mas que não fique só no mês de novembro, né? Que venha se estender por várias áreas e por vários meses, que a gente não cessou uma luta, que é essa coisa da escravidão, da precarização do trabalho, entre outras temáticas. Oi, gente, eu sou Charlotte Borges, sou jornalista de formação, também sou mestra em comunicação social, sou artista visual e atualmente estou como arte educadora aqui na equipe EMUT 6, e de fato é muito importante, né, a gente trazer uma voz e trazer uma representatividade para essa área que ainda precisa de muita representação, né, de corpos negros na saúde. Olá, gente, me chamo Mano Monteiro, sou psicóloga de formação, atuo no social e na clínica, estou enquanto arte educadora na equipe EMUT também, sou educadora popular, sou escritora, poeta aqui da cidade, também sou artista visual e recentemente publiquei e lancei meu primeiro livro de poesias, eu esqueci o nome do meu livro. Os rios que atravessam o meu corpo negro. Os artistas têm os artistas mentes aceleradas. E esse livro ele fala justamente desse meu processo, né, enquanto artista, usando a poesia, usando o desenho, nessa perspectiva de como é que a gente pode enfrentar o racismo cotidiano, né? Sabendo que mesmo dos lugares onde a gente chega, enquanto psicóloga, enquanto artista, enquanto mestra, a gente ainda vai ter muito atravessamento, não só por ser mulher, porque a gente também já sofre uma violência por esse recorte, a violência de gênero, mas outro recorte por ter um corpo negro. Simples assim, né? E quando eu digo que a bancada ia ser potente, vocês já viram por aí, que eu não estava brincando. E como a Elane trouxe bem, né? A gente está nesse mês de novembro, no dia 20 de novembro, estamos aí na data de alusão à consciência negra. E não foi à toa também a escolha desse tema agora no mês de novembro. E para a gente começar, né, a história do cuidado em saúde no Brasil tem a marca profunda das mãos de mulheres negras. Sejam nos saberes ancestrais, no cuidado comunitário e na linha de frente do SUS, que é a nossa realidade aqui, né? E nós sempre estamos aqui. No entanto, estar presente nem sempre significou ser protagonista nas decisões e nas políticas, muitas vezes, que é um grande desafio para nós, mulheres negras. Estamos à frente de tantas coisas, mas muitas vezes não somos vistas. Somos a maioria na execução, mas ainda lutamos por espaço na gestão e pelo conhecimento de nossas pautas específicas. E é isso que a gente também está fazendo aqui hoje. E o Nepcast é nosso. Vamos falar um pouquinho sobre essa luta, sobre a saúde da população negra e sobre como a nossa vivência transformou e vai transformar o SUS, sempre, né? E para a gente começar, eu queria ouvir de vocês, de todas vocês, como o fato de ser uma mulher negra atravessa a atuação profissional de vocês hoje no SUS. Pode começar. Acho que meu primeiro atravessamento enquanto profissional, né, eu digo da psicologia, foi desde a graduação, onde eu não via referências técnicas epistemológicas de corpos e pessoas que produziam ciência. Né, foi tema do meu TCC, inclusive, mas a necessidade de uma representatividade para um lugar do não servir, ele ainda é muito, muito deficiente na nossa sociedade.
A sociedade ainda não está acostumada a ver mulheres líderes, mulheres no poder, mulheres sendo protagonistas e, melhor ainda, mulheres tendo uma perspectiva positiva e de lugar lucrativo nas nossas narrativas, nas nossas histórias, nas nossas novelas. Então, toda essa perspectiva, ela cria um adoecimento psicológico. Por quê? Porque vira um choque, né? Na população, no geral, parece que é um choque. A gente está acostumado desde criança, a gente não se vê nesses lugares. E aí a nossa autoestima, ela já é minada desse lugar. E aí uma criança que ela não tem perspectiva de que ela pode ser uma doutora, ela pode ser qualquer outra coisa, ela vai minando desde o momento, quando a gente fala de pacto da branquitude, é um pacto, né, do livro de Cida Bento, onde se estabelece as pessoas, os corpos que vivem, os corpos que morrem, mas sobretudo os corpos que precisam e as narrativas que estão em destaque. Então, enquanto profissional, hoje eu levo uma outra movimentação de se fazer uma psicologia antirracista, né? Uma psicologia plural. Esqueci de dizer, mas hoje eu também sou coordenadora da subsede e sou coordenadora também, estou na coordenação, inclusive, da Relações Étnico-Raciais, representando o Conselho de Psicologia em Pernambuco. E aí a gente entende que essas narrativas a gente vai precisar trabalhar dentro do processo dos estudantes, porque a clínica, a formação, assim como qualquer outra formação, é uma formação para e de pessoas brancas, né? Uma clínica onde a gente tem, né? Sempre higienista, sempre elitizada, sempre não reconhecer a importância, inclusive, da psicologia social e dos seus grandes representantes. E também dentro da psicologia clínica, assim como Fanon, assim como outros referentes de prática, né? Que a gente pode se utilizar. Então, hoje, enquanto possibilidade, resistência e necessidade, a gente vem pensando outros saberes, outras formas de construir saberes, que na verdade não são outras formas. A gente está resgatando aquilo que foi roubado. Porque as primeiras sabedorias e a partir das primeiras performances de passar a informação e passar a sabedoria, vem da diáspora africana. Então, é justamente isso que Manu tá falando, tá conversando, tá indo à luta, não só no espaço da saúde, mas ela busca na área da educação, em outras performances circulares, e falar dessa defesa da mulher negra, da mulher parda, desses campos de gestão, no campo da educação, e assim sucessivamente, porque tirar essa mulher negra de lá, que fica como empregada doméstica, que trabalha só como gari, que trabalha só como babá, e fazer ela entender que ela pode ir muito mais além do que isso. Exato, e é um trabalho de base, né? Infelizmente, a gente ainda tem que estar reeducando, não só o olhar, mas fazendo essa reeducação, né, diária e cansativa, e é muito importante também a gente perceber esses futuros possíveis, né? Hoje a gente tem o termo de afrofuturismo, que não é novo, né? É algo que já vem há um tempo atrás, mas é algo que está sendo implementado, inclusive, nas escolas para as crianças, né, as pessoas que estão em formação, enxergar esses futuros possíveis de que, né, como você falou, a gente não é só nesse lugar de servidão, a gente também é um lugar de referência. Então, é isso que eu sinto falta, né, desse olhar representativo, mas principalmente que traz uma voz de dizer, olha, a gente está aqui em espaços de liderança, né, e a gente precisa mudar. Principalmente na saúde, né, a gente tem muitas mudanças na saúde e descobertas, né, mas que é pouco visibilizada porque não é do interesse público, né, enfim, as lideranças políticas não querem que a gente saiba, né, que a gente ocupa esse espaço também de descoberta e revolução na ciência, principalmente na saúde, né. Pois é, falando em revolução na ciência, a gente teve agora há pouco, né, na Covid, que foi uma mulher negra, uma mulher negra, que descobriu lá, desvendou o genoma da Covid, e a gente falou muito dela nesse período, mas depois ela caiu no esquecimento. Exato. É como se fosse tudo enquanto nós, mulheres negras, fosse passageiro, né? E principalmente falando dentro do Brasil, que é um país que tem em sua maioria, não só mulheres, mas a população negra e parda, e ainda a gente leva isso com tanta dificuldade, sem uma discussão boa, assim, uma discussão que chegue longe. Sempre é breve, sempre é pontual, sempre a gente tem que estar rediscutindo e falando e revivendo e lutando e gritando e às vezes cansa, né? Mas a gente nunca pode cansar. E a gente fala muito em luta, né? E por que nada nos foi dado de graça? Quais vocês acham que são as principais conquistas das mulheres negras na saúde até agora? E qual a próxima grande batalha que precisamos enfrentar dentro da saúde pública?
Assim, como você falou, né, já trouxe que, falando referência da Covid, né, que a gente teve lá uma pesquisadora que foi aqui que deu o pontapé para a descoberta da vacina, descoberta de como era o genoma do Covid. A gente sabe que teve grande participação também dessas mulheres quanto a essas coisas quanto a voltado para a pesquisa. Mas eu estava fazendo até uma reflexão agora, que você falou, né? Essa mulher ela ficou esquecida, entendeu? É enfatizar todas essas mulheres que fizeram o bem, entendeu? O bem para a saúde, o bem para a parte da educação, para a parte social. Então, chamar essas mulheres para ir à luta, feito o Manu falou, se juntar mesmo. E eu trouxe alguns dados aqui que a gente sabe que a invisibilidade, a mulher negra, ela fica lá, numa casa, quando o patrão chama ela para trabalhar numa casa grande, ela fica lá trabalhando como empregada doméstica, ela trabalha como babá, ela trabalha como cuidador de idoso, ou às vezes ela é o cuidador do idoso também, fica lá no processo de escravidão, às vezes invisível, é como se fosse uma babá, não tem direito a nada, às vezes a gente vê muita coisa do trabalho escravo. Quanto tempo aquela mulher ficou trabalhando lá naquela casa como empregada doméstica? Nunca foi reconhecida como empregada doméstica. Ela foi pegada de adolescente, foi tirada da família na adolescência, foi tirada quando era criança, entendeu? É isso. E a gente quer essas mulheres ganhando esse espaço. Não é porque de assim, ela está trabalhando como empregada doméstica, ela não tem a capacidade. Tem. Todo mundo tem a capacidade. Todo mundo tem a capacidade do aprendizado, entendeu? Agora vamos dar a oportunidade. É liberdade, não é ficar preso, entendeu? As mulheres hoje, elas recebem uma remuneração tipo 40% a menos do que uma mulher branca. O espaço dela no mercado de trabalho é 75% a menos do que uma mulher branca. Você prefere uma mulher branca, um modelo, né? Porque a gente fala aí, a gente tira uma pessoa gorda, obesa, uma mulher negra desses espaços. Porque a gente sabe que tem a escolha por estereotipo. E qual foi o momento que a população ainda, que nossa população amadureceu essas ideias? Por uma mulher trans. Qual é esse momento que a gente faz essa reflexão? Mas a gente só faz a reflexão quando acontece o pior. Quando ela morre. Quando acontece a violência do companheiro bater nessa mulher. A gente sabe que o transtorno mental está aí, mas o transtorno mental está mais em quem? Quando a gente vai para a pesquisa, a gente vê que a população, principalmente de mulher, é a que mais está com transtorno mental. Porque ela não só pega uma função ocupacional, não. Ela tem o seu trabalho, tem sua jornada de trabalho, ela ainda faz o bico, ela ainda cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido. E se ela for mãe solteira? Né? Então a gente levanta todas essas questões para ser pensadas. E há quanto tempo a gente não vai levantando essas questões? Eu acho que essa é uma das batalhas, né, que a gente precisa ainda enfrentar como mulher e dentro da saúde pública mesmo. Ô Manu, você falou nas nossas diversas profissões, né, citou. E você que transita entre a psicologia clínica, social, a arte, como essas ferramentas podem ser usadas para tratar essas feridas que o racismo estrutural causa na saúde mental das mulheres negras? Eu digo que o meu primeiro livro, Os Rios que Atravessam Meu Corpo Preto, ele vem principalmente desse trabalho, né? De mim trabalhar as violências vivenciadas tanto tempo em poesia, né? É uma forma de sangrar em palavras. Então, eu acredito muito dentro da clínica e fora dela, né? E trabalhando hoje como arte educadora, entender que a arte ela sempre vai ser uma forma mais acessível da gente chegar no outro, né? Como a gente brinca, como a gente trabalha as coisas, as perspectivas que a gente
provoca. E aí é uma forma também da gente se expressar sem ser julgada, né? Muitas coisas a gente consegue, não só nos desenhos, porque a gente ainda fica muito formatado aqui, olhou o desenho e tudo mais. Tem diversas formas que a gente pode trabalhar a arte dentro do território e para dentro da clínica, né? Eu comecei a escrever faz mais de 5 anos, e essas poesias, ela fala muito desse relato. Um dos relatos, né, que eu posso trazer aqui, que eu sou aqui da cidade de Caruaru, é que quando eu tinha 16, 17 anos, eu precisei trabalhar pela primeira vez, mas eu precisei antes mesmo alisar meus cabelos. E isso também era reforçado em casa porque não se tinha esse letramento racial. Então a gente ouviu o tempo todo que o cabelo era ruim, que o cabelo não prestava, e a pessoa que me contratou disse essas palavras: você precisa dar um relaxamento no seu cabelo para que as pessoas não se espantem. Não, para que ele não se espante, não espante os clientes. Isso é muito sério, porque é uma menina que já tem uma autoestima minada, já tem essa autovisão de si, onde ela não vê pertencimento, e aí por isso que a maior perspectiva de adoecimento, de suicídio, de taxa de automutilação vem de corpos negros, né? E aí vê o quanto isso é reforçado dentro e fora dos lugares. Então, eu acho que minha poesia, sobretudo, ela fala dessa resistência, dessa dor, né? Que a sociedade causa, não de quem eu sou, mas dessa dor de ainda a gente precisar se provar 3.000 vezes, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou psicóloga, eu sou artista, estou em coordenação, publiquei livro, fiz aquilo outro, mas parece que para uma sociedade racista não basta. E, sobretudo, gostaria de dizer que enquanto a gente trabalhar a pauta e as pessoas brancas, as pessoas que estão nesse ciclo, as pessoas pardas, entre dentro delas, dessa perspectiva de cor, não entenderam o que é um racismo estrutural, e que a gente não se colocar, porque quando a gente pergunta nas formações de letramento racial que a gente faz, que é quem é racista? Todo mundo, mas eu estou perguntando quem é racista, eu quero ouvir unitariamente. As pessoas não se identificam como racistas. Então, ainda para continuar se prolongando nesse lugar de violência, que é muita, né, o racismo recreativo, para mim, é um dos mais perversos. Porque é aquele racismo que você nem vê, você às vezes ri, e quando chega em casa você entendeu que teve alguma coisa errada, porque meu amigo, eu gosto dele. Não, porque minha mãe é branca e eu sou meu filho. Não importa. Não importa quem foram os seus avós, suas mães, não importa. O racismo ele está aí, mais ainda criando estratégias para você se legitimar nesse canto, mas não se promover no sentido de precisar pagar esse preço, né? Os racistas estão livres e às vezes arrotando aí as arrogâncias e não se veem como necessidade problemática de mudança. Verdade, eu me vejo muito nessa fala quando eu era adolescente, porque eu sempre sofri, eu acho, racismo recreativo, mas para mim era normal, sabe? Quando eu era jovem, adolescente, porque eu tinha todo o estereótipo de bullying. Eu sou negra, eu era gorda, mais gorda, um pouco, obesa, e todo o estereótipo, né? O cabelinho enrolado, na escola, estudei em colégio particular, a maioria pessoas brancas, alunos brancos, e eles brincavam comigo, e eu sempre levei isso de forma recreativa, ria, às vezes retrucava também, mas brincando também, a gente não se percebe, até nós, negras, mulheres negras, não se percebe nesse espaço do racismo recreativo. E que bom que né? estrutural. E que bom que a gente consegue falar disso agora, porque antigamente não era nem citado, a gente nem sabia o que era. E a gente falou nessa questão da educação, da arte, que a gente já sabe que são potencialidades, principalmente dentro da saúde, né? A arte e a educação na saúde já são grandes potencialidades, como eu falei. E em relação ao tema da população negra, como você, Charlotte, enxerga essas potencialidades? Como é que pode ser trabalhado? Você que agora está na equipe multi, né, de arte educadores do município, como é que você vê essas potencialidades? Eu acho que o primeiro movimento, né, e o primeiro caminho é entender a necessidade, né, de se discutir, de se trabalhar, né, por uma questão estrutural mesmo, né, mas o entendimento também que a população ela precisa ter acesso, né, ter acesso à arte, principalmente, e ter acesso à arte como um mecanismo educador, um mecanismo inclusive de fuga, no sentido do próprio trabalho de saúde mental,
né? Porque em diversos casos, né, a gente vê a arte salvando, né, milhões de pessoas e no seu exercício diário, né? Então, quando a gente pensa isso em território, pensa isso principalmente em territórios que tenha uma vulnerabilidade, é uma válvula de escape, principalmente, esse trabalho, né, e esse reconhecimento. Então, a gente trabalhar as questões artísticas, né, não só para além da sala de aula, né, porque quando a gente pensa em questões de arte, a gente pensa muito institucionalmente voltado para a sala de aula e principalmente para a primeira infância. E se a gente pensar... manual, né, sem muita discussão. Exato. E aí, se a gente for ampliar, né, esse panorama, tudo que a gente consome, tudo que a gente respira, a arte está ali. Então, se a gente começar a trabalhar nessa ampliação desse olhar e perceber potenciais, né, artistas, enfim, nesses territórios e pessoas que nunca tiveram isso como uma possibilidade, né, porque sempre as questões artísticas estão em segundo plano, mas trabalhar a autoestima, principalmente, né, em território, para que essas pessoas se percebam, que elas se sintam valorizadas, é muito importante. E como facilita o aprendizado, né? Sim, Porque sim. a gente também trabalha muito em territórios, pelo menos na atenção básica, que é a nossa realidade, atenção básica e vigilância. A gente tem uma população muito vulnerável e muitas vezes com super baixa escolaridade. Sim. E que elas entendem as questões com ela mesma, o autoconhecimento na saúde, através da arte, da educação, e as duas juntas, pronto, né? O que eles precisam realmente para até se ajudarem no autocuidado, né? Dentro da saúde. E, Elane, só para a gente voltar um pouquinho para a parte do trabalho, né? Do trabalhador, da mulher negra, dentro da saúde, no trabalho. Você está na vigilância em saúde, no cargo de gestão, de coordenação. E como sabemos, a mulher negra muitas vezes ocupa os opostos do trabalho, mais precarizados, né? Você também falou bastante sobre isso. E como a vigilância segue o olhar para essa realidade específica e quais os maiores desafios nessa área? A vigilância, eu tenho um olhar dela, quando a gente vai fazer as análises, né, estatísticas, a gente vê lá sobre os transtornos mentais, sobre a lerdose, sobre os acidentes de trabalho. A gente vê que grande parte é mulher, parda e negra. Entendeu? E às vezes eu fico conversando com as pessoas de outras coordenações, de outro departamento, principalmente quando a gente trabalha dentro da vigilância, a gente vê que dentro das unidades ainda fica tipo que negligenciada essa coisa de você questionar a quem eu estou atendendo, qual sua raça, qual sua cor. Às vezes o profissional ele bota lá qualquer um, nem bota. Por isso que a gente também não tem um recorte 100% fidedigno dessa população. A gente sabe que expressamente pode ser bem mais. Né? Bem mais. E aí, quando a gente vem para dentro da vigilância, quando a gente vem fazer esses estudos, justamente o que eu disse, é doméstica, é serviços gerais, é uma costureira. É realmente a população que está lá, batalhando, se esforçando para pagar, infelizmente, a dívida dos brancos, a riqueza dos brancos, né? E a gente, quando vem olhar, a gente vem debater em conferências, em espaços de webinário, em espaços públicos da saúde, da educação. A gente vem com essa perspectiva de política pública para que seja botado raça cor como prioridade. Que essa mulher, ela esteja lá sendo escutada, que se forma uma política pública, que se forma algum artigo, que se forma alguma lei voltada para essa mulher. Esses são os desafios de enxergar esse recorte. E aí eu venho também com o Manu, que já enfatizou no começo, falar sobre a discriminação, a parte da escravidão, que a gente sabe que existe, a discriminação dentro das instituições onde essas mulheres trabalham. E outra coisa, Renatinha, que ainda a gente leva para análise. Às vezes essas mulheres elas estão num espaço de gestão, mas na frente dela
tá outra pessoa. Que essa pessoa é o quê? Um homem ou uma mulher branca? Entendeu? Ainda tem outra pessoa na sua frente para lhe responder um cargo de gestão mais alto. Então a gente pensa na perspectiva mesmo do desafio de colocar essa parte da política pública, de se fazer a voz da mulher nesses espaços. Só uma aspas, né, que ela falou que sobre essas questões de nomear raça-cor, né, a gente foi dar um curso uma formação, né, de letramento racial em um determinado município aqui de Pernambuco, e uma das questões levantadas, né, por uma pessoa branca, né, geralmente a gente faz isso com as pessoas da área da educação, né, primeira infância, e aí uma das questões levantadas foi por que tudo agora a gente tem que responder raça-cor? A gente tem que, isso é uma balela, né? E aí por isso a importância, né, da gente ter esse entendimento, essa realfabetização racial, porque até para esse processo de triagem mesmo, quantitativo, né, para a gente ter esse entendimento de quem é essa população que a gente está atendendo, não só na saúde, mas na educação e em diversas outras áreas, né, e que muitas vezes se esvai por não ter esse cuidado, né, e esse olhar centrado na importância de fazer esse levantamento, que é a maioria da população. Então, a gente tem essa grande deficiência por essa negligência das pessoas que estão ocupando esses cargos, esses espaços, serem pessoas brancas e que o privilégio já está dado, né? A preocupação, ela já está ali posta. Então, a falta, na verdade, né, de preocupação, ela já está ali posta. E aí, essa pessoa verbalizar isso, veja, é uma pedagoga, é uma pessoa que está ali formando crianças na primeira infância, né? Está ocupando ali um espaço de representatividade, e levantar isso, e na maioria, né, da turma dela, as crianças eram pessoas negras, então a grande problemática dela não enxergar, né, essa questão tão básica, que é do entendimento quantitativo do outro, que você está ali, né, como prestando esse serviço, né, é absurdo. E ela está formando crianças para o futuro, né? É, futuro que elas vão ocupar junto conosco, junto com outras pessoas também, que ali é uma parte sim, dessa população. E tem muitas outras, mas ela podendo fazer a diferença ali naquela realidade, e não acontece. E pra gente. Eu só queria pontuar que eu e a Charlotte, a gente faz parte de um coletivo contracolonial, o AIO, Residência Artística, onde a gente também vem trabalhando em outras cidades, inclusive, o letramento racial em espaços acadêmicos, em espaços de primeira infância, em espaços territórios mais públicos. A gente já teve em Belo Jardim, Garanhuns, Brejo, Toritama. Então a gente vem fazendo trabalho na pauta da arte, da educação e do letramento racial, que é tão importante. Muito. E só para a gente finalizar, que mensagem vocês, né, deixam para outras mulheres negras que estão hoje na rede, sejam usuárias, profissionais, e que muitas vezes se sentem sozinhas nessa luta? Porque a gente sabe que, por mais que sejamos maiorias, mulheres negras pardas, no Brasil, muitas vezes a gente se sente só nessa luta, né? E porque a gente ainda é visto como minoria, como mulheres que não têm voz, não têm vez, e muitas delas ainda se sentem só, muitas de nós ainda se sentem só nessa luta. Qual a mensagem de vocês? Falem. O silêncio nunca nos protegeu. Então, por mais que doa, né, agora vai lançar um filme, acho que chegou nas plataformas digitais, uma mulher que ela sofre violência, catadora de lixo, e ela, um filme brasileiro inclusive, e ela bota seus filhos na carroça, e ela sai dessa violência, né, de gênero e de raça. Então, eu acho que a fala, eu acho que é sempre o que vai para além de todas as possibilidades. Em primeiro lugar é a fala. Não deixe que falem por nós. Deleguem. Uma estratégia que eu uso muito, enquanto Manu, é quando as pessoas fazem racismo comigo, eu digo isso é racismo. Eu não me calo, mas não sou eu que vou constrangida para casa. Então, quando a gente entender que a gente não a gente não tem que se acuar porque a gente é vítima, a gente começa a dizer, isso é racismo. Não, isso não foi engraçado, não, isso é bem racista, isso é gordofobia. Tu sabe o que é isso, né? Eu acho que as pessoas começam a se sentir constrangidas. E a gente precisa constrangê-las. Levar essas pessoas a fazer a reflexão, né? Porque a partir desse momento é que a gente vai, tipo... Ou apagarem, né? Delimitar um limite. Que racismo é violência, né? Fazer uma brincadeira, até que ponto eu não posso, entendeu? Até que ponto o outro vai gostar ou não, entendeu?
quando é que uma brincadeira é sadia e quando não é, entendeu? E só pegando esse gancho, Renatinha, como você disse, a gente às vezes se sente tão só, mas aquela coisa do tão só, eu digo, não, é 10 segundinhos, igual feito a gente respira. Já assim, quando a gente tá num momento tenso, conta até 10 e a gente sabe que vai se resolver, né? Então a gente conta até 10 e diz, gente, mas eu tenho uma rede, eu tenho uma pessoa que eu posso contar, eu não vou ficar só nessa luta, eu vou chamar fulano de tal, vou chamar a minha comunidade, a gente vai pensar alguma coisa, eu preciso de ajuda. E assim, a sua cor é linda, seu cabelo é lindo, seu corpo é lindo. Então, não é porque eu sou gorda, é porque eu tenho cabelo cacheado. Eu tenho meu conhecimento, você tem seu conhecimento. Todo mundo tipo, tem sua essência, tem sua beleza. Então, que essa mulher, que ela vai dizer assim, eu não conheço nada, porque eu não sei de nada, não sei desenvolver nada. Eu fico aqui dentro da minha casa trancada, que eu sou sustentada pelo marido, só crio os meninos. Não, você é muito mais além do que eu. Você só não desenvolveu seus dotes, só não desenvolveu sua fala, seu grito. Então não se sinta só. Você é perfeito na sua essência. Eu acho que para além da fala, né, é essa busca por esses espaços de acolhimento, independente de como seja, se é por meio de mulheres que atuam com você profissionalmente, se é por meio de mulheres que atuam ativamente, né, como por exemplo a Marcha das Mulheres, enfim, procure espaço de acolhimento. Porque, assim como a filosofia Ubuntu fala, né, eu sou porque nós somos, eu acho que a gente se fortalece mais quando a gente tem essa voz verbalizada de uma forma coletiva, e quando a gente trabalha nesse olhar coletivo, né? Então, a gente nunca pode se fortalecer. Como é que a gente vai ter a força de falar se a gente depois não tem um espaço de acolhimento e fortalecimento? Então, é muito importante que a gente encontre, né, essa rede de apoio, né, e esses espaços para que a gente se fortaleça, não só enquanto mulher, mas enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto pessoa, porque eu acho que é isso que faz a gente ter menos demanda, né, e mais saúde mental para poder seguir, para poder conseguir executar, né, a nossa vivência enquanto corpo negro, corpas negras na sociedade, sem tantas violências, né, amenizar um pouco essa violência. Se a gente começa de alguma forma, por algum espaço, já é um começo. Espaços coletivos, né? Gente, estamos chegando ao fim desse episódio. E eu digo que estou chegando arrepiada com todas as falas aqui. Foi muito, muito, muito massa as discussões. Eu acho que a gente, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas, enquanto mulheres negras, nesse mês tão alusivo, precisava estar aqui, né? A gente precisava estar passando também essa mensagem para outras mulheres da população, profissionais de saúde, que acredito que seja a maioria que assiste os Nepcasts por aí. E queria deixar agora aberto para as nossas convidadas, se quiserem fazer algum agradecimento, alguma fala a mais, fiquem à vontade. Não, só agradecer a oportunidade mesmo, né, de estar aqui. Quando eu falo sobre não silenciamento, eu estou falando que a gente é convidada a falar, né, a falar desse lugar que é tão necessário e que foi o que nossa amiga colocou desde o começo, né, que não nos chamem só nesse mês. A gente tem, para além de ser um corpo negro, eu sou uma mulher que trabalha com arte, trabalho com a psicologia, trabalho com tantos outros projetos e a gente precisa de oportunidades, porque isso também é uma lógica da branquitude, só nos colocar nesse lugar enquanto corpo negro, né? Não só existe uma literatura negra, existe uma literatura de mulher que fala sobre violências diversas. Então, obrigada. Conte com a gente. Estou muito feliz pelo convite. Que não tenha vergonha de autodeclarar sua cor, né? Que a gente vê que ainda as pessoas ainda ficam com vergonha e não querem se declarar, né? Se autodeclarar. Eu sou parda, eu sou negra, sou amarela, sou indígena, sou preta, entendeu? Que não se tenha vergonha. Quando a gente faz alguns questionários, de gritar mesmo, de ser aberto, porque é justamente com isso que são voltadas as políticas públicas quando se pensa nessa parte racial, né? Que o profissional ele saiba questionar e a população saiba responder. Entendeu? Eu queria agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né, pelo espaço. E é um pouco cansativo, é um pouco exaustivo, né? Chega novembro, a gente já fala, chegou novembro, né? Vamos lá, sempre
tem essa procura e essa busca. Mas que também é importante, né, que a gente pontue esse cansaço e essa exaustão e que isso perpasse para além do mês de novembro, né? Mas e nas pessoas entenderem que no mês de novembro tem pessoas falando sobre, tem pessoas, né, gritando que estão cansadas, mas que precisam ser reconhecidas durante todo o ano. Isso também já é uma porta, né? Já é uma quebra ali, né, sistemática. Então, que a gente possa ser valorizada, que a gente possa ser paga, mas que a gente principalmente possa ter voz o ano inteiro, né? Então, obrigada novamente pelo convite. Então, a gente finaliza mais um podcast, né, com um tema importantíssimo, muito, muito relevante para todos nós, que é as mulheres negras na luta pela saúde. Agradeço também o convite por estar aqui nessa missão de mediadora, a Suelen, a Léo também, que me chamou aqui para estar nessa posição, e agradeço a todos vocês que estão participando com a gente, que assistem o Nepcast. E leiam Mulheres Negras. Valeu.